Olá, bem-vindo a Reforça Educação. Hoje eu vou apresentar o terceiro tópico do edital para recenseador do IBGE. Esse tópico é o tópico de função do primeiro grau. Lembrando que eu já fiz uns vídeos só de conteúdo desse assunto e nesse vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo só de resolução de exercícios. Então fica comigo e vamos para a aula. Para começar bem, eu já trouxe aqui uma questão que caiu na prova para recenseador de 2017. Que já era da banca FGV, que é a banca que vai coordenar o concurso desse ano. Então, vamos ver a questão. A questão diz o seguinte: Fernando teve 3 filhos em 3 anos seguidos. Quando ele fez 39 anos, reparou que essa sua idade era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Nesse dia, o seu filho mais velho tinha... Bom, vamos organizando os dados, né? Primeiro, vamos organizar esse primeiro dado que ele diz. Ele diz que o Fernando teve 3 filhos em 3 anos seguidos. Ou seja, ele teve aqui o filho mais velho e 1 ano depois, ele teve o filho aqui do meio. E aí, 1 ano depois, ele teve o filho mais novo. Então, a diferença de idade entre cada um desses filhos é de 1 ano. Então, vamos pensar aqui, que eu tenho o filho mais novo. Esse filho, ele tem a idade X. Vou chamar de X porque a gente não sabe a idade, né? Como é algo que a gente quer descobrir, a gente chama de uma incógnita, de uma letra qualquer. Eu chamei aqui de X. Então, vamos lá. O filho mais novo tem X anos. E aí, vamos seguindo. E aí, depois do filho mais novo, tem o filho do meio, né? Na sequência. O filho do meio, ele é 1 ano mais velho que o filho mais novo. Então, a idade dele é a idade do filho mais novo mais 1. Concorda comigo? E aí, depois disso, eu tenho aqui o filho mais velho. O filho mais velho, como a gente pode ver, a idade dele é 1 ano a mais que o filho do meio. Então, a idade dele é a idade do filho do meio, que é x mais 1, mais 1 ano. Aqui é a idade do filho do meio, mais 1. Porque o filho mais velho, ele é 1 ano mais velho que o filho do meio. Certo? Deu para entender? Então, a gente já montou a primeira esquematização. A segunda esquematização é a seguinte. Ele diz que quando ele tinha 39 anos, essa idade era igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Então, a gente já pode montar essa equaçãozinha. A gente sabe que a soma das idades dos 3 filhos, ou seja, a idade do filho mais novo, que é x, mais a idade do filho do meio, que é x mais 1, mais a idade do filho mais velho, que é x mais 1 mais 1, é igual a 39. Certo? Que foi isso que ele disse aqui, Quando ele fez 39 anos, essa idade era igual à soma da idade dos seus 3 filhos. Pronto, a gente já montou esse sisteminha. E aí, vamos então resolvê-lo. Resolvendo esse sisteminha, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui, o x com x. A gente vai juntar os termos que tem x. Aqui eu tenho 1, 2, 3x. Então, eu escrevo 3x. Isso aqui vai somar com o quê? Com 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Então, vai ficar 3x mais 3, certo? Eu vou somar esses uns aqui. Pronto, isso aqui vai ser igual ao 39. E aí, eu resolvo esse sistema. Como é que a gente resolve o sistema de equação de primeiro grau? A gente já viu na aula, né? Basta que a gente isole a incógnita, o termo que a gente quer descobrir. Ou seja, basta que a gente isole o x. Então, vamos lá. Aqui eu deixo 3x igual a o 39. E o 3, que estava desse lado, eu passo para o outro lado com a operação contrária. Como ele estava somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, aqui fica 3x igual a 39 menos 3. E aqui, para isolar o x novamente, eu faço 3x igual a 39 menos 3, 36. Aqui, 39 menos 3, 9 menos 3, 6. E o 3, basta que eu desça. Então, 39 menos 3 igual a 36.
E aqui basta então que eu isole o x. Para isolar o x, eu deixo o x desse lado e esse 3 que estava multiplicando aqui, ó, porque sempre que ele está juntinho aqui, é porque ele está multiplicando. Então, o 3 que estava multiplicando para o x, ele vai passar para o outro lado com a operação contrária. E a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, se ele estava multiplicando aqui, ele passa dividindo. E aí a gente faz essa divisão. Vamos fazer aqui em cima, ó. 30, opa, aqui é 36, viu? 36, que a gente viu aqui que é 36, tá? 36 dividido por 3. Vamos lá. Aqui, ó, eu pego o 3 dá para dividir por 3, que fica 1, porque 1 vezes 3, 3. E agora o outro número que precisa dividir é o 6, né? 6 dividido por 3, 2. Porque 2 vezes 3 é 6. Prontinho. A gente tem que 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, o x é igual a 12. O que significa que o filho mais novo, que tem x anos, na verdade ele tem 12 anos. Que foi o que a gente encontrou. Mas não é isso que ele pede, né? Ele pede a idade do filho mais velho. Aqui a gente pode ver que a idade do filho mais velho é x mais 1 mais 1. Ou seja, 12 mais 1 mais 1, que é igual a 14. O que é bem coerente com a questão, né? Porque aqui, ó, o do meio, ele vai ter 12 mais 1, ele vai ter 13 anos. E aí, ó, já dá pra ver que a idade deles são seguidas, né? Um tem 12, outro tem 13 e outro tem 14. E a soma delas vai dar 39, quer ver? Ó, 12 mais 13 mais 14. Eu tenho aqui 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. E aqui, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Realmente, a soma da idade dos 3 filhos é 39 anos, como ele disse aqui. E a idade deles é uma seguida da outra. Então, a gente já matou a questão. A idade do filho mais velho, como a gente já calculou, é 14 anos. Corresponde à letra C. Certo? Deu para entender bem a questão? Vamos então para a próxima. Bom, nessa outra questão ele diz o seguinte: no dia em que Carlos fez 24 anos, seu filho nasceu. Anos depois, Carlos organizou uma festa de aniversário e o seguinte cartaz foi colocado na sala: juntos estamos fazendo 50 anos. Nesse dia, o filho de Carlos estava fazendo... Bom, vamos ver, né? Vamos pensar aqui que Carlos tinha 24 anos quando o filho dele nasceu. Quando o filho dele nasceu, o filho tinha 0 anos, né? Então, um ano mais tarde, Carlos tinha 25 e o filho dele tinha 1 ano. E mais um ano depois, o filho de Carlos tinha 26. Carlos tinha 26 e o filho dele tinha 2 anos. Sempre vai de ano em ano, né? Então, qual que é a relação que a gente pode ver entre esses dois valores aqui, ó? Vai vendo aqui, ó, a relação. A relação é que a diferença entre as idades deles sempre é de 24 anos. Ó, vou botar mais um aqui, ó, 27. E o outro filho dele tem 3 anos. Então, essa é a relação. Aqui, ó, se eu botar a diferença entre a idade de Carlos e a do filho dele, é sempre 24 anos. Quer ver? 24 anos menos 24, 0. 24 menos 25 menos 24, 1. 26 menos 24, 2. E 27 menos 24, 3. Então, eu posso dizer que a idade de Carlos é igual, ou eu digo que é 24 mais a idade do filho dele, que é y, ou eu posso dizer que a idade do filho dele é igual à idade de Carlos menos a idade de Carlos aqui, x, menos o 24 anos. Tá vendo? Aqui, ó, a idade do Carlos é igual a 24 mais a idade do filho dele.
Aqui, ó, quando o filho dele tem 1 ano, a idade do Carlos é 25, que é 24 mais 1. Quando o filho dele tem 2 anos, a idade de Carlos é 24 mais 2, que é 26. E quando o filho de Carlos tem 3 anos, a idade de Carlos é 24 mais 3, que é 27, certo? Então, vamos ficar com esse sisteminha, em que o X é a idade de Carlos e o Y é a idade do filho. Com esse sistema, eu já posso relacionar ao próximo aqui, ó. Ele diz que nessa festa, eles dois juntos estão fazendo 50 anos. Ou seja, a idade do Carlos mais a idade do filho é igual a 50 nessa data. Então, eu já tenho duas relaçõezinhas aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Eu já tenho uma relação que x é igual a 24 mais y, e eu tenho essa relação que x mais y é igual a 50. E aí, como que a gente faz para descobrir o x ou o y? Que a gente está querendo saber, ó, a idade do filho de Carlos. Então, a gente vai querer descobrir o y. Para isso, a gente tem que descobrir uma dessas variáveis. O que a gente faz para descobrir? A gente isola uma delas. Eu posso dizer que x é igual a 50 menos o y, que eu passo o y que estava somando daqui, ele vai subtraindo para o outro lado. Eu posso dizer que isso aqui é verdade. E aqui, ó, onde tem x, eu substituo por essa expressão. Então, aqui, ó, onde era x igual a 24 mais y, eu coloco 50 menos y igual a 24 mais y, certo? E aí, o que eu faço? Eu passo o y que está desse lado, ele vai para o outro, e o 24 que está desse lado, ele vai para esse. Porque eu tenho que botar números em um lado e incógnitas do outro. Então, eu faço isso. Eu passo aqui, ó, o 50 e o 24. Ele estava aqui somando com o y. Quando ele não tem nada na frente, é porque ele está com sinal positivo, ele está somando. Então, se ele estava somando aqui, ele vai para o outro lado, subtraindo. E aqui eu vou ter o y, e esse y que estava subtraindo, ele vai para o outro lado, somando. Somo aqui o y. E aqui eu vou ter 50 menos 24, ó, 50 menos 24, vamos ver quanto é? O zero não dá para subtrair por 4, então eu pego emprestado, fica 10. 10 menos 4, 6. E aqui, como eu tirei 1 do 5, ele fica 4. 4 menos 2, 2. Então, aqui eu fico 26 igual a 2y. E para isolar o y, eu deixo o y do lado e eu passo o 2 que estava multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. E aí eu tenho que y é igual a 26 sobre 2. Certo? Porque o 2 aqui que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vejo quanto que é 26 dividido por 2. Vou botar ele aqui. 26 dividido por 2. Eu começo com o 2, né? 2 dá para dividir por 2, né? Porque 1 vezes 2, 2. E aí vai passar para o outro número, que é 6. Qual é o número multiplicado por 2 que dá 6? 3, né? Então, eu sei que 26 dividido por 2 é 13. Então, aqui, ó, nessa divisão, eu sei que o y é igual a 13. E o y já é a idade do filho de Carlos. Então, nesse dia, o filho de Carlos estava fazendo 13 anos. Certo? Essa é a resposta, esse é o resultado. Mais uma vez, basta que você vá organizando os dados para que você vá entendendo a questão. E como que você tira essa prova? Simples. Aqui, ó, se a idade do filho dele é 13, a idade dele vai ser 50 menos 13. Então, a idade vai ser 50 menos 13, que vai ser, ó, aqui vai ser 37. Então, Carlos estava fazendo nesse dia 37 anos e o filho dele estava fazendo 13 anos.
E isso aqui é igual a 50. Nesse dia, eles estavam juntos fazendo 50 anos. Bem legal, né? Então, essa é a resposta da questão. Essa é a forma que você monta esse sisteminha de equação de primeiro grau. Basta que você vá correlacionando e interpretando a questão. Isso é muito importante, tá? Então, vamos para a próxima questão. Vamos então para mais uma questão. A questão diz o seguinte: Ângela e Mário trabalham em um posto de coleta de sangue. Em um determinado dia, Ângela e Mário fizeram um total de 57 coletas de sangue. Ângela fez 3 coletas de sangue a mais que o Mário. O número de coletas de sangue feitas por Mário é... Bom, vamos ver. Pelos dados, ele diz aqui que Ângela e Mário fizeram um total de 57 coletas de sangue. Ou seja, o número de coletas realizada por Ângelo mais o número de coletas realizado por Mário é igual a 57. Aqui, Ângela e aqui Mário. Certo? Então, aqui eu tenho aqui o total de coletas feito por Ângela e o total de coletas feito por Mário. E a soma desses dois valores tem que dar 57. Ele ainda diz que a Ângela fez 3 coletas de sangue a mais que o Mário. Ou seja, a quantidade de coletas feita por Ângela é igual à quantidade de coletas feita por Mário mais 3, não é isso? Porque ela fez a quantidade de coletas do Mário mais 3. Pronto, aqui eu já tenho 2 sisteminhas. E o que é que eu faço quando eu tenho 2 sisteminhas? Eu substituo um no outro. Sempre você faz isso. Então, aqui, tá vendo que tem A aqui e aqui? Então, no lugar desse A, eu coloco esse M mais 3. Então, eu vou repetir essa expressão, só que no lugar do A, eu coloco o M mais 3, que é a correlação que a gente encontrou a partir do texto. E aí, eu faço isso. Isso aqui era o A, e aí eu continuo a soma. A soma aqui, o mais M, igual a 57. E aí, o que eu faço aqui? Eu faço o seguinte. Eu somo o M com o M. M mais M, 2 M's. Basta que eu conte aqui quantos M's tem. Eu tenho 2 M's. Pronto, escrevo 2 M's. Mais 3 é igual a 57. E aqui, eu tenho que isolar o M, né? Que é ele que eu quero descobrir. Então, eu deixo ele aqui, coloco o 57 do outro lado. E esse 3 que estava somando aqui, ele passa para o outro lado com a operação contrária, ou seja, subtraindo. Então, aqui, eu sei que 2M é igual a 57 menos 3. 57 menos 3 é 54, certo? E aí, o valor de M vai ser o seguinte. M vai ser igual a 54 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque esse 2 aqui, que estava multiplicando, ele tem que passar para o outro lado, dividindo, sempre com a operação contrária, certo? Se ele estava multiplicando, ele vai dividindo. E aí, eu faço essa divisão aqui, 54 dividido por 2. O 5 dá para dividir por 2, que aí eu deixo o 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. E aí, eu desço esse 4 aqui. E aí, fica 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Prontinho. Essa é a divisão. Então, o valor de M é igual a 27, que é o resultado de 54 dividido por 2. Certo? Pronto, já achei quantas coletas foram feitas por Mário, que é 27. E aí, vamos ver para qual alternativa que ela corresponde. A primeira alternativa, ele diz que é par. Não, né? 27 não é um número par. Lembrando, os números pares são os números que terminam com 2, 4, 6, 8 e 0. Como ele não terminou com nenhum desses números, ele é ímpar, terminou com 7. 7 é um número ímpar. Então, não é um número par, não é essa a alternativa. E aqui ele diz, na letra B, que é múltiplo de 6. Será? Os múltiplos de 6 são os números que aqui, eu multiplicando aqui o 6, podem dar eles. Então, aqui, o 6 é múltiplo de 6, o 12 é múltiplo de 6.
o 18 é múltiplo de 6, o 24 é múltiplo de 6, e aqui, ó, 6 vezes 5. O 30 é múltiplo de 6. Tá vendo que nessa lista eu não tenho 27, então o 27 não é múltiplo de 6. Se você quiser descobrir também, por outra forma, se você não lembrar, você lembra a tabuada e vê se a tabuada do 6 tem algum resultado 27. Se não tiver, não é múltiplo. Ou então você divide o 27 por 6. Se não der um valor inteiro, é porque também não é múltiplo. Nesse caso, o 27 não é múltiplo de 6. Então, não pode ser essa alternativa. E aí a segunda, divisível por 5. Será? Não é, né? Porque aqui, ó, 27 dividido por 5, eu coloco aqui o 5 e dá 25 e sobra 2. Se sobrou, é porque não é, certo? Para ser divisível, o resultado final aqui tem que ser 0, certo? Então, o 27 também não é divisível por 5. Então, eu já corto aqui. E aí, ele diz aqui, uma potência de 3. O que são potências? São números elevados. Ó, o 3 elevado a 1 é uma potência de 3. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2 também é uma potência de 3. O que significa? Que eu vou repetir o 3 duas vezes. 3 vezes 3, que é 9. A outra potência de 3, 3 ao cubo, que eu vou repetir o 3 três vezes. Sempre eu repito 3, o número de vezes que tem aqui na potência. Então, aqui, ó, vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai ser 9. 9 vezes 3, 27. Então, realmente, o 27 é uma potência de 3. Então, essa aqui, ó, a letra D seria a alternativa correta. E não é a letra E, por quê? Porque 27 é menor que 28, e aqui ele diz que é maior. Então, não é. 27 não é maior que 28. Então, só nos resta aqui, ó, a letra D, uma potência de 3, que a gente já tirou a prova aqui, que é verdadeiro. Certo? Essa questão envolve muitos conceitos, além da equação de primeiro grau que a gente resolveu, né? A parte mais difícil nem é a equação, né? É essa parte de conceitos. Se você quiser dar uma olhadinha nessa parte, é interessante, só para você saber esses conceitos aqui. Porque essa questão também é uma questão da FGV e também caiu um concurso de nível fundamental. Então, é bom você entendê-la bem e entender esses conceitos, porque podem sim cair, certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, vamos então para mais uma questão. Nessa questão, ele diz o seguinte: Ricardo, que tem 4 anos a mais que seu irmão Rodrigo, disse para ele: daqui a 10 anos teremos juntos 50 anos. A idade atual de Rodrigo é de... Bom, vamos ver. Primeiro a gente vai separar os dados. Ele quer a idade de Rodrigo, né? Então, mas ele vai relacionar a idade tanto de Rodrigo quanto de Ricardo. Então, vamos primeiro separar aqui, ó, dizer que o Ricardo tem X anos, que a gente não sabe qual é a idade, então a gente chama de uma letra qualquer, eu chamei aqui de X, e o Rodrigo, eu digo que ele tem Y anos, certo? Essas são as idades, tanto de Ricardo quanto de Rodrigo. E aí, como que eu posso relacionar? Aqui ele vai me falar que o Ricardo tem 4 anos a mais que seu irmão Rodrigo, ou seja, a idade do Ricardo, que é X, é a idade do Rodrigo mais 4. Porque o Ricardo tem 4 anos a mais que o seu irmão Rodrigo. Ou seja, a idade dele é a idade do seu irmão mais 4. Certo? Pronto, essa é a primeira relaçãozinha que a gente acha. E a segunda relação, qual é? A segunda relação é o seguinte: o Ricardo ele disse para o Rodrigo que daqui a 10 anos, eles dois juntos terão 50 anos. Então, daqui a 10 anos, a idade do Ricardo vai ser a idade atual dele, mais 10 anos, certo? E a idade do Rodrigo vai ser a idade atual do Rodrigo mais 10 anos também. E a somatória dessas duas idades vai ser 50 anos, certo? Deu para entender? Essa aqui é a idade do Ricardo daqui a 10 anos. E essa aqui é a idade do Rodrigo
daqui a 10 anos também. Certo? E para resolver o problema, o que a gente faz? A gente substitui uma das variáveis com essa outra relaçãozinha que a gente encontrou. Aqui a gente viu que o x é igual ao y mais 4. Então, a gente substitui o x por y mais 4. A gente coloca ele aqui. Então, vamos fazer isso. Ó, vou cortar aqui só para a gente usar o máximo de espaço possível. Então, essa expressão eu vou botar aqui. Então, vamos substituir o x, no lugar do x eu coloco y mais 4, que é a relação que a gente já encontrou. E aí eu somo com os 10 anos aqui, somo também com a idade do Rodrigo daqui a 10 anos, que é y mais 10. E isso vai ser igual a 50. E aí, o que eu faço? Eu junto o y com o y aqui, ó. Aqui eu tenho 2 y's, né? Então, eu coloco 2y. E junto os números. Aqui eu tenho 4 mais 10, 14. Mais 10, 24. E aí, eu faço essa somatória dos números também. E isso vai ser igual a quanto? A 50, né? Mas o que eu quero fazer? Eu quero isolar o y, que é o que eu quero descobrir. Então, eu deixo aqui, ó, o 2y e eu digo que isso é igual ao 50 menos o 24. Por quê? Porque esse 24 que estava aqui somando, ele passa para o outro lado subtraindo, certo? Então, vamos fazer essa subtração. Fazer aqui, ó, 50 menos 24. Aqui o 0 não dá para subtrair do 4, então eu vou pedir emprestado aqui. E aí fica 10 menos 4, 6. E o 5, como ele deu 1 emprestado, ele se torna 4. E aqui fica 4 menos 2, 2. Então, aqui eu tenho que 2y vai ser igual a 26, que é o resultado dessa subtração. E agora, para isolar o y, eu tenho que passar o 2 para o outro lado. Então, aqui fica 26 sobre 2, porque o 2 aqui, ó, ele estava multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu faço essa divisão agora para descobrir o valor de y. Y é igual a 26 sobre 2. Então, vamos fazer aqui, vou pegar aqui, ó, o 26 dividido por 2. Eu começo aqui pelo 2. 2 dá para dividir por 2, e o resultado vai dar 1, que 1 vezes 2 é 2. E aí, ó, vai sobrar aqui o 6 para dividir. 6 dividido por 2, 3, porque 3 vezes 2, 6, certo? Pronto, esse vai ser o resultado. 26 dividido por 2 vai ser igual a 13. Então, o valor de y é igual a 13 anos, certo? Então, a idade do Rodrigo atual, que é y, é igual a 13 anos, que é o que ele pede aqui na questão. E isso vai corresponder aqui, ó, à letra B, certo? Bem simples, né, de resolver essa questão. Basta que você saiba montar corretamente o sistema. Vamos então para a próxima. Vamos então para essa próxima questão. Essa questão diz o seguinte: o pai diz para o filho: nós temos juntos 48 anos, mas daqui a 2 anos a minha idade será o triplo da sua. Quando disse essa sentença, o pai tinha... Bom, vamos ver, né? Aqui, ó, eu tenho a idade do pai, que a gente vai separar, a gente chama de x anos. E a idade do filho, a gente pode chamar de y anos. A gente sempre vai separando aqui, ó, dessa forma, para que ficar mais claro o raciocínio. Então, como é uma questão que envolve idades, você pode separar. O pai, vai ter x anos e o filho vai ter y anos. Aí você começa a fazer as relações. Ele disse que juntos eles têm 48 anos, ou seja, x mais y é igual a 48, certo? Mas ele diz o seguinte depois: daqui a 2 anos, a minha idade será o triplo da sua. Então, isso quem disse foi o pai para o filho, né? Então, daqui a 2 anos, a idade do pai vai ser x mais 2, que é a idade atual, mais os 2 anos, que vai ser daqui a 2 anos. Certo? Isso aqui vai ser a do pai há 2 anos. Isso vai ser igual ao quê? Ao triplo da idade do filho. Só que vai ser o triplo da idade do filho também há 2 anos. Então, vai ser aqui, ó, a idade do filho mais 2
Isso aqui vezes 3. Por quê? Porque ele diz que é o triplo. Se é o triplo, é vezes 3, certo? Então, a gente já tem esses dois sisteminhas. O que a gente faz primeiro? A gente pode isolar um dos termos aqui em cima. Ó. Você sempre começa fazendo esse isolamento. Então, eu posso isolar o x, né? Posso dizer que o x é igual a 48 menos y. O y que estava somando, eu posso passar subtraindo. Feito isso, eu troco o x aqui, ó. No lugar do x, eu coloco essa expressão. E aí, eu repito isso aqui, só que agora, onde tinha x, eu vou colocar 48 menos y. E aí, eu continuo. Troquei o x, então agora vai ser o mais 2. E isso vai ser igual a... Aqui, ó, já posso fazer um chuveirinho, ó. Multiplico 3 por y, vai ficar 3y. Isso aqui vai ser mais o 2 vezes o 3. 3 vezes 2. Ou seja, mais 6. Sempre que tiver o parênteses, você tem que fazer essa multiplicação aqui, ó, chuveirinho, tá? Pronto. Ficamos com essa expressão. O que a gente faz? Primeiro a gente soma aqui, ó. 48 mais 2, 50. E aí eu permaneço aqui com o menos y, vai ser igual a 3y mais 6, certo? Que é a expressão aqui que a gente tem. Eu somei o 48, eu juntei com o 2 e continuei com o menos y. E aí igualei ao que a gente já tinha do outro lado. Pronto, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente passa tudo que tem y para esse lado de cá e tudo que tem número para o outro lado, ou vice-versa. Aqui está mais fácil eu passar esse y para o outro lado e esse número para esse lado de cá. Então, eu deixo aqui 50, e esse 6 que estava desse outro lado, eu passo para cá, subtraindo, porque ele estava somando. E aí eu igualo com 3y, e esse y que estava subtraindo, vou passar para o outro lado, somando. Certo? Aí essa expressão, ó, a gente vai botar aqui em cima. Aqui eu faço 50 menos 6, vamos ver quanto é. Aqui, ó, eu tenho que pegar emprestado, aqui fica 10 menos 6, 4. E aqui, onde era 5, vai ficar 4. Então, aqui vai ficar 44. Isso aqui vai ser 44 igual a 3y mais y. Agora, eu vou ter 4y. Certo? Que eu já tinha 3y, somei com 1y, fico com 4y. E agora, basta que eu isole o y. Para que eu isole o y, basta que eu passe esse 4 para o outro lado. Como ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que o y vai ser igual a 44 sobre 4. 44 dividido por 4 vai ser o seguinte. 4 dividido por 4, 1. E 4 dividido por 4, novamente, 1 também. Então, a resposta de 44 dividido por 4 vai ser 11. E o y vai ser igual a 11 anos. Então, o filho tem 11 anos, né? Porque o y é o filho. Então, quantos anos tem o pai? Bom, para descobrir quantos anos tem o pai, basta que a gente aplique nessa sentença aqui, ó. Que a idade do pai é igual a 48 menos a idade do filho. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir o y por 11. Então, aqui, ó, vai ser 48 menos 11. E isso vai dar quanto? 8 menos 1, 7. 4 menos 1, 3. Isso vai dar, então, 37. Então, x, que é a idade do pai, vai ser 37 anos. Que corresponde aqui, ó, à letra C. Certo? Viu que também é o mesmo esqueminha. Arruma os dados, organiza, substitui nas sentenças e acha o resultado. Certo? Então, vamos para a última questão. Essa última questão é uma questão de gráfico, porque no edital também pede que você entenda a representação gráfica de uma função de primeiro grau, então eu decidi trazer. Bom, essa questão é uma questão que vai exigir bastante raciocínio e bastante atenção. Então, preste atenção e vamos ver o que ela pede. A questão diz o seguinte: Evandro e Pedro são 2 recenseadores do IBGE e seus respectivos salários dependem de uma série de fatores. A tabela abaixo ilustra os valores recebidos por Evandro e Pedro ao dia. É que ele diz a idade,
o quanto que Evandro ganha e o quanto que o Pedro ganha. E aqui o gráfico ele mostra a quantidade de residências entrevistadas por dia, tanto por Evandro quanto por Pedro. E aí ele pede o seguinte: pode-se afirmar que a razão entre o salário ao dia por número de residências entrevistadas dos recentradores Pedro e Evandro nesta ordem é de... Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele quer a razão entre o salário ao dia por número de residências. E essa razão ele quer entre Pedro e Evandro. Bom, a razão entre algo sempre é uma relação de divisão entre um dado e o outro dado. Aqui ele fala na ordem Pedro e Evandro. Então, os dados de Pedro sobre os dados de Evandro. Então, aqui ó, vai ser Pedro sobre Evandro. Mas o que ele quer saber? Essa relação é em relação ao quê? Em relação ao salário ao dia por número de residências. Ao dia, eu sei que o Pedro ele ganha R$120. Só que nisso o Pedro aqui no gráfico, ó, em um dia, aqui ó, aqui tem o dia. Em um dia ele vai a 9 residências. Aqui é o número de residências. O Pedro vai a 9 residências. Então, esse salário aqui ó, tem que ser dividido por 9, porque ele quer o salário ao dia por número de residências. Se é por, é dividido. Então, o salário ao dia por número de residência de Pedro é 120 sobre 9. E o de Evandro, seguindo essa mesma lógica, é o salário ao dia dele, que é 100, por número de residências que ele atende, que é aqui no gráfico, ó, a gente pode ver que é 12. Então, essas são as relações. E aí, eu tenho que fazer essa razão entre o salário ao dia de Pedro e o salário ao dia de Evandro. Então, isso aqui vai ser... Primeiro, eu vou botar em cima o Pedro, vai ser 120 sobre 9. E embaixo eu vou colocar o Evandro, que vai ser 100 sobre 12. E aí, o que eu faço? Tá vendo que eu tenho uma divisão entre duas frações? Quando eu tenho divisão entre duas frações, a regra é, você repete a primeira e você multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui, ó, onde tinha 100 sobre 12, você vai inverter. Você vai botar 12 sobre 100. Isso que significa o inverso, certo? E sempre que você for fazer a divisão entre duas frações, você tem que repetir a primeira fração, que é a de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso da que está embaixo. Feito isso, você faz essa multiplicação. Tá vendo que o resultado ele está em fração? Então, se ele está em fração, a gente, em vez de fazer divisão, a gente vai fazer umas reduções. Ó, a primeira redução que você faz é cortar esse zero com esse zero, e aí você vai dividindo o que você pode. Aqui você pode dividir, ó, o 12, você divide ele por 2, e o 10 também divide por 2. Aqui em cima fica 6 e embaixo você fica com 5. Isso aqui são algumas técnicas de redução, certo? Que você, quando você vê que duas coisas podem ser divididas pelo mesmo número, você faz essa redução. Isso aqui você vai pegando com a prática, realmente não é fácil de fazer isso de cara. E aqui, ó, você pode dividir, ó, o 12 por 3 e o 9 por 3 também. Em cima, 12 dividido por 3 fica 4 e o 9 dividido por 3 fica 3. E aqui você faz mais uma redução, ó. Você divide o 3 aqui por 3 e fica 1. E o 6 você divide por 3 e fica 2. Certo? Isso realmente é um pouco mais complicado de você pegar de cara, mas é algo que você precisa saber para fazer esses problemas. E aí, no resultado final, você vai ficar com 4 vezes 2, que é 8. E embaixo você vai ficar com 1 vezes 5, que é 5. Só fazendo essas reduções você consegue chegar a esses resultados. E aí, a gente chega ao resultado da questão, que é a letra B, 8 sobre 5. Certo? Depois eu vou separar para fazer uma aula só de frações, para poder ficar mais claro essas operações com frações, tá? Então, o que você achou desses vídeos
que é que você achou dessa aula, dessas questões? Você conseguiu entender? Eu peço que você comente aqui embaixo o que é que você achou. Peço também que se inscreva, que vai ajudar muito o canal, a sua inscrição. E eu vou continuar fazendo esses vídeos para o edital do IBGE para recenseador. Muito obrigada e eu te espero na próxima aula. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que eu vou estar disponibilizando no canal.